Olá, irmão. Mais uma meditação de hoje a respeito do livro de Gênesis. Hoje vamos estar sobre Gênesis. A tradução de Gênesis diz assim: a palavra de Gênesis, que quer dizer começa este livro, conta como tudo o que existe começou e como surgiram os seres humanos, o pecado e o sofrimento. E conta como Deus nos começou, apareceu às pessoas e mostrou como deveria viver em justiça diante dele. O livro de Gênesis se divide em duas partes. A primeira, do capítulo 1 ao capítulo 11, conta como Deus criou tudo e o que existe, incluindo a raça humana. Encontra-se aqui a história de Adão e Eva, Caim e Abel, Noé e o dilúvio e a Torre de Babel. A segunda parte do capítulo 12 ao capítulo 50, conta a história dos patriarcas hebreus, Abraão, Isaac, Jacó e seus 12 filhos, que foram o começo das 12 tribos de Israel. E o livro termina com a história de José, um filho de Jacó, que fez com que os seus irmãos e seu pai fossem morar no Egito. No livro de Gênesis, Deus age. Ele cria o mundo, cuida das pessoas e mostra interesse pelo seu povo. Deus julga e castiga os ímpios e abençoa os justos. Então, irmão, esse é o livro de Gênesis. Nós vamos dar essas meditações durante essas manhãs, todos os dias. Aqui diz: o Criador e a criação. Toda a Trindade está incluída na grandiosa obra da criação. O Pai que, por assim disse, planejou toda a criação como um grande arquiteto. O Filho, chamado de a Palavra, que estava no princípio com Deus, lá em João capítulo 1, no versículo 1 e versículo 14, e por meio de quem os mundos foram criados. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e Hebreus capítulo 1 e capítulo 2. O Espírito Santo que pairava sobre as águas. Deus criou o céu e a terra. O inferno não foi criado para os homens, mas para Satanás e seus anjos. O homem, no entanto, escolheu o inferno para si mesmo. João capítulo 3, versículo 36. Se rejeitar Jesus, o caminho para o céu, o que aprendemos nesse texto sobre o Criador e a criação? Então nós temos que entender. Aqui em Gênesis começa assim: no princípio criou Deus o céu e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por todos sobre as águas. Então, nós vemos aí o livro de Gênesis começando assim. E tem uns pontos interessantes aqui para nós ver. O caminho para compreender a criação é a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 3 e Salmo 33, 6. Sua existência é eterna. Colossenses capítulo 1, versículo 17 e João 1, versículo 1, versículo 13 e versículo 14. Seus filhos é eterno. Provérbios 8, 22. Então diz assim: sua sabedoria é infinita. Está lá em Jeremias 51, 15. Sua vontade é infinita. Ele pode realizar tudo o que quer. Isaías 45, 12. Sua perfeição é infinita. Tudo era muito bom. Gênesis capítulo 1, 11, 10 e capítulo Gênesis 1, 12 e o 21. E sua bondade infinita. Tudo foi criado para o bem-estar do homem. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Então tudo, irmão, que Deus fez foi para o nosso bem. Então Gênesis, o livro de Gênesis vem falando sobre isso. E essas meditações que nós vamos estudar esses dias vai ser sobre Gênesis, o livro de Gênesis. Como é interessante como Deus, Ele cuida de cada um de nós. Mas também Ele é amor e justiça. Que nós possamos entender esse grande Deus que nós temos. Amém? Que Deus abençoe a todos. E vamos fazer uma oração. E não esqueça de se assinar no meu canal e dar seu joinha. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem feito, pela criação desse mundo e colocar nós nele. Que nós possamos, Senhor, estar preparados. Sabemos que vai ter uma restauração. Sabemos que nós vamos ser chamados para esse grande dia. E o Senhor está preparando um lugar para nós. Abençoe e nos guarde.
Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.